A partir de agora na Rádio Clube, Medicina e Saúde. Um programa destinado ao seu bem-estar físico e mental. Informações atuais e diferenciadas sobre os avanços em medicina e saúde através de conteúdos de qualidade. Conheça estudos e tecnologias que trazem descobertas sobre o corpo humano, doenças e qualidade de vida. Medicina e Saúde. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do programa Medicina e Saúde. Claro, a gente fala sobre saúde, fala sobre prevenção, qualidade de vida, a gente valoriza os profissionais da área da saúde também e fala para você que está aí do outro lado. E hoje a gente vai falar sobre um trabalho importantíssimo dentro da área da saúde, que é o trabalho transdisciplinar. 2 entrevistados especiais hoje, a gente vai falar o que é esse trabalho transdisciplinar, permitindo aí que profissionais de diferentes áreas trabalhem juntos para oferecer o melhor cuidado possível ao paciente, numa soma, integrando. E é uma abordagem terapêutica que justamente se caracteriza pela essa intercomunicação entre as disciplinas, sobre um tema específico, pensando, claro, no paciente. E aí eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Gilberto Tiano, que está aqui hoje, que é cirurgião dentista, especialista em estomatologia pela Unicamp, odontologia oncológica, odontologia hospitalar, mestre em odontopediatria pela Unesp. Dr. Gilberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. É um prazer tê-lo aqui. E também o Dr. Fábio Ubris, que já é conhecido, né? Dr. Fábio já esteve aqui. E ele é oncologista, especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, graduado em medicina pela Universidade Federal do Paraná. Enfim, tem uma extensa ficha, né, doutor? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite novamente. Vamos falar sobre essa interação de vocês dois. Deixa eu começar pelo Dr. Gilberto. Primeiro, a gente sempre pergunta assim, conta um pouquinho sobre a sua história profissional. O senhor é daqui de Foz, não é? Como é que foi essa formação? Eu sou de São Paulo, minha formação foi toda em São Paulo. Eu sou graduado pela Universidade Estadual Paulista. Lá fiz o mestrado em pediatria. A minha atuação na estomatologia é pela Unicamp. E aí eu passei pelo Círio, pela odontologia hospitalar e o Einstein pela odontologia hospitalar e o Círio pela odontologia oncológica. Uhum. E aí eu vim para Foz. Na época que eu fazia a pós-graduação, eu conheci a mesma mulher lá, que era daqui de Foz, e aí vim para cá. Até então eu tô aqui e a gente não vai embora, né? Você cria raiz, né? Aí a gente fica, quem fala, né? Quem bebe água de Foz não volta, né? Não quer voltar. Então estamos aqui para na área da profissional para poder manter o paciente o mais bem cuidado possível. Perfeito, doutor Gilberto. Doutor Fábio, fala um pouquinho sobre a sua trajetória também, para quem não lhe conhece, a sua formação, e aí a gente vai fazer essa interação entre vocês dois aí. Eu me formei na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, né? Fui fazer toda a residência em São Paulo, cirurgia geral, cirurgia oncológica, depois cirurgia de cabeça e pescoço. E depois fui convidado por um grupo de Curitiba, que na época trabalhava aqui, na oncologia do Hospital Costa Cavalcante, para vir trabalhar aqui na área da oncologia, junto com alguns oncologistas clínicos, hematologistas e o radioterapeuta. Uhum. E a sua especialidade é cabeça e pescoço, né, doutor? Oncologia, cirurgia oncológica de cabeça e pescoço. Isso. Aí vem a interação com o doutor Gilberto, é isso? Exatamente. A odontologia trabalha, como você falou, né, transdisciplinar ou multidisciplinar, é fundamental no tratamento, não só no diagnóstico de doenças da boca, né, entre elas o câncer da boca e as lesões pré-cancerígenas na boca, assim como na fase do pré-tratamento, seja para cirurgia ou para radioterapia, durante o tratamento, né, e após o tratamento. Sim. Então, a nossa interação é contínua, aí, antes, durante e depois do tratamento dos pacientes com câncer de boca. Perfeito. Doutor Gilberto, o que é a estomatologia? Eu não sabia que tinha é uma especialidade, então, dentro da área do dentista, né, do cirurgião dentista, e é uma especialidade que... Como é que funciona essa formação? Fala um pouquinho e o que é. Ela é uma especialidade da odontologia, né? Ela é específica em doenças de boca. A nossa abordagem é exclusivamente em doenças de boca. Então, o que acontece hoje? Nós temos muitas lesões pré-malignas, ou até mesmo outras infecções, afecções bucais, onde precisa ser tratada. E é aí que entra o estomatologista. E esse link com a oncologia é justamente isso. Hoje nós temos o alto índice de pacientes com câncer de boca, claro, nós temos os vícios, tipo cigarro, o etilismo,
E aí essa abordagem seria na agilidade do diagnóstico do paciente, a gente consegue fazer uma biópsia, um exame, e nesse caso já encaminhar esse paciente para a oncologia, para o tratamento. E aí o melhor disso é que esse paciente durante o tratamento ele precisa ter uma condição bucal boa, uma saúde bucal excelente. Então aí que nós chamamos de condicionamento desse paciente. Então nós deixamos ele com a cavidade oral sadia para que não tenha nenhum processo infeccioso, neste caso, durante o tratamento. Isso significa o quê? Um ganho de qualidade de vida desse paciente. E aí, até interagindo, eu quero até pedir para o Dr. Fábio, até falei para ele aqui fora, né, quando nós não estávamos no ar, para me ajudar nisso, porque a gente quer entender, nós que somos leigos, como é que funciona essa interação de vocês, né? Então, por exemplo, o Dr. Gilberto achou uma ferida, algo que seja suspeito, aí passa para o senhor, é isso, Dr. Fábio? Explica um pouquinho. Normalmente ele já faz o diagnóstico, né? Ele já faz uma biópsia da lesão, tira uma amostragem da lesão e já manda com o diagnóstico, né? Aí nos cabe fazer uma avaliação do paciente, de saber em que estágio está a doença para propor o melhor tratamento, né? Para propor o melhor tratamento. Então ele é no pré, antes, quer dizer, como uma prevenção, também durante o tratamento é fundamental essa interação com o profissional? Sem dúvida. Por exemplo, os pacientes que vão para a cirurgia ou eventualmente que vão fazer radioterapia, que é um tratamento às vezes complementar para câncer de boca, precisa ser feito um preparo, como ele falou, né? Manter a dentição, a mucosa de maneira mais saudável possível para evitar o máximo possível de efeitos colaterais e de trazer algumas sequelas, algumas complicações depois do tratamento, né? Porque normalmente os pacientes vêm com uma higiene bucal bem ruim. Então tem que ser feito todo um preparo não só para melhorar o tratamento, mas para prevenir complicações depois do tratamento, né? Que a gente vai talvez conversar um pouco depois sobre essas complicações aí. Complicações. E antes não se falava tanto nessa questão transdisciplinar, né? Hoje evoluiu muito, né? Essa interação entre várias áreas diferentes, ou não? Na realidade, isso já vem de bastante tempo, né? Que ter um profissional capacitado como ele aqui Inclusive é o único, ele estava dizendo que é o único especialista aqui em Foz nessa área. É bem difícil, né? Então, ele veio para somar e agregar no tratamento. Na realidade, isso já vem de bastante tempo, né? Mas hoje fala-se muito, né? Antigamente não se falava tanto nessa questão de sem dúvida. Essa avaliação de vários olhares diferentes para um tratamento. Dá um resultado melhor, doutor? Com certeza. Com certeza. Com certeza dá. Acho que a interação, e hoje em dia se fala muito em tratamento personalizado, né? Cada paciente é né? Então, o que se está na regra, no guideline do tratamento, não serve às vezes para para outro, vai depender da condição geral do paciente, da idade, da saúde geral, então não serve para todos o mesmo tratamento. Por isso que essa discussão entre todos os profissionais envolvidos é fundamental, né? Perfeito. Doutor Gilberto, câncer de boca, né? Primeiro, tem boca, tem a língua, tem a garganta, tem muitas coisas ali, né? Para nós que somos leigos, explica um pouquinho. E o que é o câncer de boca, por exemplo, né? O que seria suspeito? O que a gente tem que ficar em alerta quando aparece? O que a gente sempre diz para o paciente é para ele fazer o autoexame bucal, assim como o autoexame da mama, quando a mulher faz. Então, qualquer ferida que ele observar, língua, debaixo da língua, o palato, que é o céu da boca, bochechas, lábio, o interessante é ele procurar o BS ou um profissional especializado, nesse caso o estomatologista, para que ele possa avaliar melhor esse paciente e tentar ver um diagnóstico. Às vezes nós temos uma mancha no lábio enegrecida, e aí temos manchas desse tipo que é maligna, tipo melanoma, por exemplo, ou às vezes uma pigmentação por amálgama, que é aquela restauração escura do dente do paciente que pode pigmentar a mucosa. Mas o paciente, como leigo, ele não sabe, né? Então é interessante que ele procure esse atendimento especializado. Então, o que ajuda muito hoje é esse autoexame. Então, nós observamos que o paciente ele tem uma certa restrição, até mesmo não é o hábito. E todos os cirurgiões dentistas eles são capacitados durante a graduação para fazer esse exame. Então, por isso que quando nós pedimos para o paciente fazer a sua visita a cada 6 meses com um profissional, para que ele possa olhar. E aí, olhando, ele já consegue, neste caso, pegar uma ferida, por exemplo, na língua ou na bochecha bem no início,
onde o tratamento ele é muito mais conservador e o paciente tem uma sobrevida melhor. Né? Então, a gente sempre bate nessa tecla da prevenção, é muito mais tranquilo. Hoje, infelizmente, não temos tanta visão disso. Olha que fato curioso, o Brasil ele tem muito mais profissionais da odontologia do que a Europa toda, por exemplo. E nós temos o índice de câncer de boca, um dos mais altos do mundo. Então, se observa que ainda precisa ter essa relação, até mesmo cultural. O INCA o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, ele forneceu um dado para esse triênio de 2023 para 2025 de aproximadamente 15.100 casos novos de câncer de boca. Não estou falando de outro tipo de câncer. O câncer de boca hoje é o 8º câncer que acomete a população. Então, por que esse aumento? Justamente por falta desta cultura de prevenção e de avaliar. Então, por exemplo, que eu falo assim, mas eu não sei se eu vou lá no colega ou vou pedir uma consulta porque não é nada. Aí esse não é nada, ele vai postergando. Então, assim, uma ferida que não cicatriza, maligna, por exemplo, ela não cicatrizou em 2 semanas e não é dolorida, então é interessante que você procure atendimento. Mas nós observamos assim que quando o paciente chega até mim, ele já está com uma pequena ferida de, vamos colocar aí 2 milímetros, está com algo de 5 centímetros. Ele demora, 3. então. Demora, e quanto mais tempo ele demorar, pior é o procedimento cirúrgico, né, Fábio? Aí nós temos que utilizar um quimioterápico, uma radioterapia, e aí o tratamento acaba sendo um pouco mais doloroso para esse paciente. Claro. Então, ele poderia ter essa sobrevida muito maior e acaba demorando e acaba tendo uma condição um pouquinho ruim. Então, que nem eu falo, observou algo que não está normal, procure. Peque pelo zelo, assim, e não tipo, vou deixar. Então, se a gente conseguir ter isso, conseguimos reduzir bastante esses números que eu te falei, que são bem altos, né? Em relação à nossa comunicação que nós temos hoje. Perfeito. Né? Então, quer dizer, o dentista, especialmente o cirurgião oncológico, ele é um olheiro. Quer dizer, primeiro, é fundamental para, né, o médico oncológico, para você olha ali, você vê uma suspeita. Então, nunca retirar, por exemplo, uma feridinha sem fazer uma biópsia. É o ideal. Então, assim, o cirurgião dentista, ele tem capacidade, tudo bem, não precisa ser somente o estomatologista, todos têm essa capacidade, mas que nem eu falo, tem um receio, encaminha para o especialista. Aí, nesse caso, eu vou fazer essa remoção, a gente chama de biópsia incisional, um pequeno fragmento que a gente tira e manda para o estudo histopatológico. Lá ele vai ver a tipagem celular para confirmar. Confirmou, esse paciente ele já ia ser encaminhado para oncologia com muito mais riqueza, já chega com o diagnóstico pronto. E aí o que acontece com o Dr. Fábio? Tratamento. Então o paciente ganha. Mais rápido, né? Muito mais rápido. Tratamento, E aí chega para o Dr. Fábio. Tipagem histológica seria o quê? Analisar se aquelas células são cancerígenas ou não, é isso? Exatamente. Perfeito. Porque às vezes pode ser uma lesão por outro motivo, né? Um trauma crônico de prótese, né? Às vezes uma lesão pré-maligna antes de virar câncer, que você vai tratar aquela lesão, né? Para evitar que aquilo vire câncer. Né? Tinha até uma pergunta, doutor, se uma lesão de prótese, né? Isso. Pode causar um câncer ou não? Olha, a visão assim, isso mudou um pouco. Eu falo que na década de 70, comecinho de 80, falava muito, né, em que trauma poderia, né, gerar. Até interessante que eu lembro de um livro que eu tinha lido, ele era dos anos 70, não sei se era o Brandão, cirurgia de cabeça e pescoço. Ele falava que a região sul nós tínhamos uma quantidade grande de incidências de câncer de lábio devido ao uso do chimarrão. Da bomba, da cuia, então, da bomba quente. É um mito. Não, isso já foi desvendado aqui, mito. não. Perfeito. Mas, claro, apareceu aquela ferida em língua ou lábio pela prótese, nós temos que remover aquela causa. Nesse caso, ver se tem que trocar essa prótese dentária, se tem que fazer um ajuste. E aí observar essa regressão. Porque eu falo assim, tem muitas feridas que elas podem parecer uma ferida oncológica, uma ferida maligna. Mas aí que entra. Aí, às vezes, se todo paciente chegar para o Dr. Fábio sem ter esse diagnóstico, nós temos uma sobrecarga na consulta dele. Consequentemente, ele não consegue ter uma agilidade no atendimento. Então, a gente já faz uma filtragem. O paciente chegou ali, vimos, não é maligno, está tudo certo, a gente faz o tratamento por ali mesmo, até regredir, e se for, a gente encaminha. Então, a gente faz uma filtragem nesse caso.
Doutor Fábio, e aí assim, quais são os principais cânceres de boca quando a gente fala? A gente falou da feridinha, né, que é um indício né, de suspeita. O que mais, doutor? E quais são os principais tipos? Tem vários tipos de câncer de boca, por exemplo? Basicamente o mais comum é o carcinoma epidermoide, né, que é um tipo de câncer de boca, que é o mais comum causado pelo cigarro, pelo tabagismo, etilismo, pela bebida alcoólica, né, e atualmente pelo HPV, que é uma infecção por vírus. Mas isso mais os cânceres na garganta, né, que são causados pelo HPV, mas a gente está vendo alguns cânceres na boca também causados pelo vírus HPV. Aí existem outros tipos de tumores que são mais raros, né? Cânceres, por exemplo, de glândulas salivares da boca, né? Que na boca tem várias glândulas salivares menores, então às vezes pode ocorrer algum tipo de câncer nessas glândulas. Um melanoma, que é um tumor que normalmente dá na pele, pode dar na boca também, mas é muito mais raro. Então, basicamente. Pode dar na boca também, melanoma, que é o câncer, aquele que é o câncer de pele. Pode dar na boca, pode dar na garganta. É muito mais raro do que dar na pele, mas aí, pode por acontecer. Uma causa sim. Genética, doutor? Também. Basicamente por uma causa genética também. Ou às vezes alguma lesão predisposta, né? Um nervo displásico, eventualmente, que possa ter. Mas é raro. Então o mais comum que a gente se depara no dia a dia é o carcinoma epidermoide, que é o mais comum. Tá. Então o senhor falou ali de duas questões que seriam hábitos diários. A questão do álcool, que pode causar o câncer de boca. E aí já é uma escolha, né, nossa e do ouvinte aqui, pra gente cuidar com os nossos hábitos diários. E o fumo? O restante ali a gente tem uma questão genética, né? E aí entra na prevenção de qualquer coisa que apareça, buscar, né? Sempre estar em dia com o dentista, né? E com o seu médico. O grande problema é que a grande maioria dos pacientes às vezes procura já quando não está conseguindo comer ou está com dor. E você sabe que nessa etapa aí da doença, normalmente o câncer vai estar avançado. Como ele falou, isso vai demandar o quê? Cirurgias maiores, mais extensas, mais tratamento, radioterapia, quimioterapia, custo maior, dificuldade de o paciente voltar a falar, a comer, muito mais difícil, né? Sequelas, tanto funcionais quanto estéticas, vão ser muito maiores do que você diagnosticar um câncer numa fase bem inicial, que a chance de cura é bem maior e a sequela do paciente vai ser bem menor, né? E aí entra a questão fundamental da interação de vocês, né? Dessa questão interdisciplinar. Doutor, o senhor citou o câncer de glândulas salivares, né? Eu até trazer o exemplo da atriz Heloísa Perricet, que teve esse câncer nas glândulas salivares, e até, né, falou-se muito na mídia. Então, pode acontecer nas glândulas salivares ter um câncer. Também a questão genética? E ela, o primeiro sinalzinho foi uma bolinha na boca, né? Algo que nem chamava tanta atenção. Normalmente é isso mesmo, um nódulo, uma bola na boca, né? Normalmente no céu da boca, que é um local que tem bastante glândula salivar menor. Existem as maiores, né? Que são as parótidas, que ficam aqui na frente da orelha, a submandibular, que fica aqui no pescoço. Certo. São mais comuns do que as da boca, mas pode acontecer. E às vezes precisa de algumas cirurgias para remover uma parte do céu da boca, o que para reabilitar é um pouco mais difícil, né? E precisa daí da ajuda do dentista para reabilitação, né? Com próteses normalmente, né? Exatamente. Sim. E doutor Gilberto, é comum esses tipos de câncer? O senhor pega muito câncer de boca, aqui em Foz? Como é que funciona? E os sintomas, algum outro sintoma que o senhor queira destacar para a nossa audiência? Assim, comum, não é tão comum, mas como eu sou referência, a gente acaba nós estamos tendo casos maiores, né? Certo. Mas o que a gente observa acaba sendo o hábito do tabaco, né? O cigarro é o que potencializa muito. Então, todos os pacientes que eu peguei, olha, vamos colocar aí de 100 pacientes que a gente avaliou, se eu falar que uns 10 pacientes somente tiveram uma ferida, um histórico de câncer de boca sem o uso do cigarro e álcool, é muito. A maioria, cigarros. Então, assim, teve um fato curioso, que nem o Fábio falou. O paciente, se ele observar, como dar o exemplo da língua, porque a língua, às vezes, a cirurgia é mutilante, né, Fábio? O paciente tem uma feridinha na ponta da língua, ele consegue fazer o procedimento tranquilo. Não vai perder a estética, não vai perder a deglutição, a alimentação. Mas quando eles vão até buscam ajuda, eles chegam com a língua praticamente tomada. Então, assim, aí o que vai acontecer? Casos que até remoção da língua, né, Fábio? E como é que nós vamos reabilitar esse paciente? Certo. Já perde a comunicação, já não consegue se alimentar, e isso acaba deixando esse paciente cada vez mais deprimido.
você acaba ficando Com certeza. numa autodepressão, então você acaba não querendo mais ficar. Então, assim, hoje, teve um caso, um fato curioso que eu ia falar que eu até esqueci, tem uma paciente que ela fumava 60 cigarros por dia. Quando ela falou 60 cigarros, na verdade, assim, todos que chegam para mim eu pergunto, o senhor fuma? Ele, não, doutor, não fumo. E o cheiro de cigarro estava forte, né? Aí você pergunta, quanto é que você fuma? Ah, eu fumo uns 5 cigarros, uma lesão gigante. Só 5 menos? Nossa. Um pouquinho mais. Aí você vai conversando, ele vai se sentindo meio confiante, e aí fala 20 cigarros, 30, mas a média hoje é de 30 a 40 cigarros por dia, sem mentira. Nossa. É muito. Então, assim, o paciente já está com hábito do cigarro, né? Potencializa muito mais. Aí ele associa cigarro e a bebida. Potencializamos ainda o risco. Então, e acaba acontecendo do paciente chegar para a gente já numa condição um pouco já complicada, né? Então, o que a gente sempre fala, observou algo diferente. Eu falo sempre assim, já tem um hábito que não é tão saudável, cigarro e bebida, começa a observar. Então, às vezes, uma lesão que pode demorar um pouco para evoluir juntamente com esses hábitos nocivos, ele acaba potencializando e sendo muito mais rápido. E o principal sintoma é realmente a ferida, então. Sim, normalmente sim. Uma É ferida na sim. língua ou no sólido da boca, né? Que é a parte Perfeito. debaixo da língua ou qualquer outro lugar da Tem o boca. lábio né? também, né, Fábio? No lábio também. Aí o fator é outro, né? Que é mais exposição solar. Certo. Agricultura aqui na região tem bastante, então o câncer do lábio é mais decorrente da exposição ao sol. Ah, tá. E essa feridinha, ela normalmente ela dói, doutores? No início, não. No início, não. Mas conforme ela vai crescendo, ela acaba tendo uma de infiltração. Ela começa a alastrar próximo de inervação e acaba sendo extremamente dolorido. E aí que o paciente procura. Se Pela não dor. doesse, Mas ele aí não chega viria. tarde, né? Quer dizer, tem que chegar antes. Chega bem Qualquer tarde. sintoma tem que chegar antes. Exatamente. E doutor, por que na verdade causa o câncer de boca, né? Por que o cigarro causa esse câncer de boca e o álcool? Tem alguma explicação dentro da questão da medicina? É que na realidade o câncer tem vários fatores, né? Esses estímulos externos, principalmente, no caso do câncer na boca, é o que causa, digamos assim, o fator maior para lesar o DNA da célula e ocorrer uma proliferação anormal das células descontrolada, né? Que aí vão invadir vasos, vão invadir vasos linfáticos, gânglios no pescoço, para que eles vão espalhar, né? O HPV que eu falei, né? A gente está vendo agora um pouco da mudança, às vezes, do perfil que o paciente que tem o câncer de boca, que não fuma, não bebe, que tem o vírus HPV, é um paciente um pouco diferente do tabagista etilista, que é um nível socioeconômico, às vezes, normalmente mais baixo. O paciente de HPV é um paciente mais jovem, né? Mais jovem. Mais jovem, em torno de meia idade, um nível socioeconômico, às vezes, um pouco melhor. Do que o paciente que a gente sempre vinha atendendo, né? Que é o paciente mais idoso, que fuma, que bebe, um nível socioeconômico mais baixo, né? Além do fator genético, né? O que é um pouco mais raro em câncer de boca, né? Diferente de alguns outros tipos de câncer, como mama, próstata, mas também é possível, né? A gente tem uma incidência grande do HPV. Acho que é interessante até a gente falar, né, doutor, pegando também, acho que o senhor deve pegar muitas feridas, né? Que também são feridas na boca. Sim. Pelo HPV. Então, o ouvinte, assim, é importante a gente até alertar com a questão da vacina, a questão do sexo seguro. Então, né, se vocês quiserem aproveitar. O Fábio falando do HPV, é muito comum, realmente. A incidência de pacientes com HPV ainda são jovens. Eu peguei muitos pacientes de idades de 20 anos a 28 anos. O início, né, da vida Exatamente, sexual com informação não correta, né? Hoje, assim, eu não falo uma banalização, mas perdeu-se aquele medo, na época quando eu e o Fábio éramos jovens, que era o começo do HIV, da AIDS, né? Então tinha uma proteção maior. Hoje a gente observa que está tendo muito sexo não seguro. E aí, juntamente com a não vacina do HPV, acaba potencializando. Que nem o Fábio falou, o fator socioeconômico do paciente mais simples, ele acaba partindo para o cigarro, a bebida. Agora, não que somente esses pacientes que estão tendo de uma classe social um pouco melhor, que estão desenvolvendo câncer de orofaringe, mas você observa que são pessoas que têm um nível socioeconômico melhor, um nível cultural melhor. Só que como hoje você, teoricamente, tem aquela falsa sensação de se eu pegar tal coisa, vamos colocar o HIV, eu vou tomar uma vacina, tá? E não tem problema.
E você observa que está tão banalizado a parte do sexo seguro que hoje nós temos algumas pessoas que fazem, eles tomam um coquetel pré e vão. Então, assim, acaba tendo um aumento de um câncer de orofaringe, que coisa que não tinha antes. E até é importante a gente falar da questão do sexo seguro para o sexo oral também, né? Eu acho que é importante a gente alertar o ouvinte aqui nessa questão. E o SUS, ele oferece a vacina gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos, né? Eu acho que até é legal a gente falar dos mitos e verdades, né? Que muitas mães acabam não levando os filhos para vacinar, né, doutor? Porque acham que vai desenvolver o HPV, quer dizer, infelizmente ainda tem essa... Acho que com o Covid deu uma piorada isso, né? Por causa das sequelas do Covid, mas essas vacinas, principalmente essa do HPV, na rede pública tem a vacina de 4 vírus, na rede privada de 9 vírus, né? Que saiu recentemente, né? E o que a gente vê, o que se tem falado, é que na realidade não é só para prevenção de câncer de boca ou de faringe, né? É para prevenção de câncer de colo de útero, que ainda mata muito, câncer de canal anal, né? Câncer de pênis, tem outros tipos de câncer que são decorrentes desse vírus. Do HPV. Né? Do HPV. E se vacinar os seus filhos é fundamental, né? Principalmente antes da idade sexual. Mesmo o paciente que já teve, a gente estimula a ser vacinado também, porque isso às vezes melhora um pouco a imunidade e às vezes até deixam de aparecer algumas lesões pelo HPV, como condiloma, né, que são verrugas na boca ou na área genital, né, que a vacina ajuda a melhorar um pouco a imunidade e deixar de aparecer essas lesões. Mas acho que o fundamental é vacinar antes de iniciar a atividade sexual, né? E infelizmente essas vacinas ainda sobram na rede pública. Sim, né? Sim. Por isso que é importante a gente alertar, né, doutor? Acho que pelo medo de vacinação, principalmente por causa da vacina do Covid, teve muita campanha anti-vacina. Contra-informação. Mas essas vacinas aí são super seguras, testadas, são anos de teste de vacina. Até é importante, doutor, de repente a gente falar como é que funciona a vacina. Aproveitar esse espaço aqui para falar como é que funciona uma vacina, né? Quer dizer, não é o vírus, não é a bactéria, você não está injetando aquilo, é atenuado que eles falam. Né? Existe vírus atenuado, existe alguns outros mecanismos de desenvolvimento da vacina, né? E essas vacinas aí que estão no mercado não foram desenvolvidas a toque de caixa igual as do Covid, né? O tempo de teste disso é um período de anos, né? Às vezes até mais de 10 anos para testar e ter uma segurança, né? É claro, o efeito colateral existe em qualquer remédio que você tome, qualquer remédio, uma aspirina, uma dipirona vai ter efeito colateral, né? Agora, é importante frisar que essas vacinas são bem seguras. E devem ser usadas porque a incidência de câncer de boca, câncer de colo, de útero ainda é muito alta aqui na nossa região. Então tá aí o alerta para as mães e para os pais, né, que o SUS oferece a vacina gratuitamente para meninos e meninas de 9 a 14 anos, né? E a vacinação não só essa, mas né, vacinar, né, é fundamental, né, uma proteção e a orientação também sexual, que é fundamental, né, que é preciso. Doutor, deixa eu falar um pouquinho mais sobre a questão da boca. Quais são as orientações que o senhor gostaria de pontuar aqui também quando a gente fala de câncer? A gente falou de boca. Quais outras orientações que são importantes, assim? Olha, vou fugir até um pouquinho da parte da oncologia e vou partir para a área vascular, cardiovascular. Então, por exemplo, assim, como que a boca está tão interligada. Então, se você não manter uma saúde bucal adequada, toda aquela quantidade de bactéria que se forma, porque a boca é o ambiente mais sujo do corpo humano, digamos assim. Temos uma quantidade absurda de vírus, fungos. Todo mundo vivendo bem ali, quietinho. Mas se você manter essa má higiene, o risco de você jogar essa bactéria para a corrente sanguínea é muito grande. E aí se o paciente tem uma válvula cardíaca, por exemplo, acaba tendo o acúmulo dessa bactéria na válvula, que a gente chama de endocardite bacteriana. Então é muito comum você ver na mídia um jogador de basquete e tal morreu de por causa de dente, outra pessoa morreu, mas como? De dente. Tudo essas bacteremias que a gente chama, essa infecção que é jogada para a corrente sanguínea. Então, nós temos uma falsa impressão de que o dente, só dando uma cuidada leve, não vai dar tanto problema, porque é só local, pelo contrário. Ele está interligado, então é muito importante que a saúde da pessoa comece pela boca. E até acho que é importante a gente falar que tem uma vascularização enorme ali na questão do dente, né? Então cai na corrente sanguínea, tá certo isso, doutor? Claro, o dente, as mucosas, né, orais.
Então, até então nós temos medicamentos, né? Coloca sublingual, que o efeito é muito mais rápido, para você ver a potência que nós temos de vascularização na boca. Então, é muito importante que a pessoa mantenha essa saúde, né? Hoje nós temos atendimento gratuito nos postos de saúde. Então, hoje o paciente, se precisa de um atendimento especializado, ele consegue também pelo SUS. Tem a clínica particular. Então, hoje, que nem eu falo, o Brasil tem muito profissional da odontologia. Basta ter essa cultura do paciente se procurar. Geralmente, não só o Brasil, alguns outros países, mas eu falo muito no nosso país, que nós temos uma ausência da cultura de prevenção. Então, hoje, por exemplo, tirando totalmente das feridas de boca, vão partir para dente. Hoje eu tenho um paciente que chega no consultório, vamos falar das crianças, da pediatria, que ela tem muito mais cárie, já com uma destruição do dente muito maior do que no começo, justamente por essa demora. Então, o tanto que o paciente ele demora para chegar para diagnosticar uma ferida de boca, ele também demora para chegar para diagnosticar uma lesão no dente. Então, por isso que nós falamos, ironicamente, o Brasil tem muito dentistas, tendo um índice tão alto de câncer de boca e um índice tão alto de desdentados. Então, o que falta mais ali? Informação? Acredito, sim, informação até tem. Eu acho que falta um pouco da adesão do paciente mesmo. De saber da Principalmente importância. os pacientes com câncer de boca, a maioria são homens, né? O homem é bem mais descuidado em termos de prevenção do que a mulher, né? A mulher já procura mais cedo, né? Tem acho que uma filosofia de prevenir a doença e de cuidado muito maior que a do homem, né? Embora está mudando, né, doutor? Ainda o homem realmente... Se não me engano, acho que 70%, acho que eu li com relação ao câncer, realmente são homens, né? Mais de 70%. Sim. Dos dados do INCA que eu estava passando, 15.100 pessoas para esse triênio. Desses 15.100 pessoas, mais de 10 mil são homens. Então você vê a diferença, 4.000 mulheres. Então você vê que realmente a mulher sempre se preocupa muito mais com a prevenção, né? Então o homem, por deixar um pouco para depois, acaba agravando. Mês passado, Novembro Azul, quantos pacientes que câncer de próstata que acabaram deixar, não fizeram o seu exame, a sua rotina essa bateria de exames, acabaram deixando para depois. E quando descobre, aí que nem a gente fala, o tratamento é muito pior. E aí é importante a gente lembrar que até do Novembro Azul, do PSA, do exame de PSA, né? Vocês que são da área da saúde, e o exame de toque, desmistificar isso também, que é fundamental para a saúde do homem, né? São exames que tem que estar ali em conjunto com indicação médica, né? Doutor, tem uma pergunta para o senhor aqui. A má higiene bucal, que o senhor falou, ele pode causar câncer? Olha, a má higiene bucal, não. Né? Que nem eu falei, assim, o que vai acontecer é promover inflamações. Aí ele vai ter uma gengivite, que é uma doença da gengiva. Aí essa gengiva ela não tratada, ela passa para a periodontite, que é uma doença do osso que segura o dente. Então, acaba tendo aquele fator que eu falei para você. O paciente acaba tendo muita doença, muita infecção em boca, que acaba promovendo uma jogada de bactérias para a corrente sanguínea. Porque está sangrando ali. Quando ele vai escovar e limpar, ele tem um sangramento. Não acontece nada de grave nele por enquanto, porque ele tem o sistema imunológico ativo, então ele consegue combater. Agora, se esse paciente tiver um problema cardíaco que nós não sabemos... Aí até sim. chegar algumas coisas graves, como abscesso, né? Exatamente. Que essas infecções vão para o pescoço. De repente uma septicemia. E pode ir para dentro quer do dizer, tórax. Isso, uma pode fazer uma generalizada. septicemia. Exatamente. Sim. Infecções graves que disseminam do pescoço até para dentro do tórax. Eu gostaria também de falar um pouquinho sobre a sífilis também. Tem tido um aumento também, né? E sífilis pode causar câncer? Também é uma pergunta que tem aqui. Normalmente não, mas a gente tem visto, não sei se, acho que talvez o Gilberto possa falar também, bastante manifestação na boca de sífilis, viu? Na boca. Os pacientes procuram por quê? Às vezes tem gânglios no pescoço, tem alguma lesão na boca, na faringe principalmente, que são manifestações de sífilis. A gente está vendo realmente que aumentou um pouco. Que teve um caso maior. Sim. Também, talvez, relacionado à questão do sexo não Sim, seguro. não Quer falar um pouquinho, doutor, de lesões, de cuidados? Realmente, o paciente acaba procurando por lesões em lábio, língua, palato, que é o céu da boca, e orofaringe. Então, ele viu que a ferida está lá, não está cicatrizando, já passou um tempo, ele acaba procurando atendimento. E aí nós pedimos os testes, teste para sífilis, tudo. Aí quando diagnostica, a gente já conversa com o paciente, só que realmente teve um aumento muito grande. Isso em decorrer do sexo não seguro. Algo que era controlado até um tempo atrás, né? Hoje está voltando.
E os pacientes procuram exatamente por medo de câncer, né? Porque a lesão dói e ficam com medo de... Aparecem gânglios no pescoço, linfonodos no pescoço, né? Certo. Aqui na região, como tem muita agricultura, também a gente vê uma lesão, uma infecção por fungo que chama blastomicose, que ela lembra bastante o câncer quando você olha, né? Mas que a gente o Gilberto diagnostica biopsiando a lesão. Na então, boca também. Na boca, Sim, o paciente que trabalha na agricultura, né? Causada por um fungo. Causada por um fungo. Uma lesão que é dolorosa, dificulta o paciente comer, é uma lesão meio difusa em toda a boca. Então a gente vê bastante na região. Dificuldade para engolir, para comer, pode ser um sintoma de alerta com relação ao câncer? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Principalmente na garganta, na orofaringe, né? Que a gente está vendo um aumento também relacionado não só ao fumo e à bebida, como a infecção por HPV, né? Não só a dificuldade de engolir, deglutição, mas também a fala. Uma voz um pouco mais alterada, grossa, Sim. também isso chama atenção. Tá. Para um câncer de garganta. E às vezes o que a gente vê é que o câncer de garganta às vezes não dá sintoma na garganta. O paciente às vezes vem com uma metástase no pescoço. Uma metástase, o que é? O câncer passou da mucosa, da parte que reveste a garganta, para um linfonodo normalmente. Então, E o que seria isso para o ouvinte entender para a gente que é um linfonodo nódulo no aqui? pescoço. É um nódulo ok. no pescoço, um caroço no pescoço. Né? Então, às vezes o paciente não está sentindo nada na garganta porque o vírus fica alojado dentro do tecido linfóide, porque na amígdala, na base da língua, existe muito tecido linfático, que é o mesmo que tem nos gânglios. Tá? Então, às vezes, a gente não vê a lesão, que é o câncer, que é o foco principal. A gente vai ver a metástase, que é o nódulo no pescoço. Tá? Então, muitos desses pacientes vêm com a metástase. Aí, claro, você vai procurar o tumor primário, onde originou aquele câncer, para saber como que você vai tratar. Se vai fazer cirurgia, se vai fazer radioterapia. No caso dessa metástase, aí já tem que fazer talvez uma quimioterapia, como o senhor está falando, ou uma cirurgia. Sim, já se espalhou, a é gente isso, sempre doutor? tenta evitar fazer 3 tratamentos juntos, que aumenta muito as sequelas, as complicações, né? O paciente já é um paciente debilitado, então a gente sempre tenta... Normalmente os tratamentos são associados, né? Quando é um tumor avançado, cirurgia com radioterapia, ou às vezes radioterapia com químio, às vezes os 3 tratamentos, dependendo do caso, se for muito avançado, né? Mas assim, cada vez que se associa mais tratamentos, os efeitos colaterais vão aumentar. Né? Vão aumentar, a sequela vai aumentar, o paciente vai resistir menos, né? Vai ficar muito debilitado pelo tratamento. Fica muito mais Então, complicado. se você puder fazer um tratamento só, por exemplo, a cirurgia, é muito melhor, né? Na recuperação do paciente, para falar, para comer, né? Convívio social, né? Claro. Aí eu gostaria que o doutor me ajudasse aqui nesse bate-papo com o doutor Gilberto, né? Falasse um pouquinho, de repente, de algum caso que vocês tiveram positivo, de repente, o doutor Gilberto passar, dessa interação de vocês, até para o ouvinte entender um pouquinho mais desse trabalho de vocês. Acho que é importante o Gilberto falar, se puder, do que ele faz durante o tratamento, né? Seja não só do tratamento em relação ao câncer da boca, mas as outras doenças, né? O que a quimioterapia pode causar na boca, a radioterapia, o que pode causar na boca e o que ele faz para prevenir isso, né? Durante o tratamento. Né? Perfeito. Então, assim, o paciente ele diagnosticou um câncer de boca, ele foi para o tratamento. E aí, como o Fábio falou, vai associar o tratamento cirúrgico, radioterapia ou quimioterapia. Tanto a radioterapia, a quimioterapia até a ioterapia, eles promovem alterações não só em boca, mas no corpo geral. Mas o que acontece com boca? Nós temos inflamação das mucosas, que a gente chama de mucosite, o paciente sente ardência, uma queimação, e isso pode promover até o aparecimento de feridas. Por quê? Porque se ele fizer uma radiação na região de cabeça e pescoço, vai afetar as glândulas salivares. Afetando as glândulas salivares, diminui a saliva, que é o que lubrifica. E aí tem outro problema nesse paciente, por isso que a gente fala que o paciente tem que estar bem tratado na parte odontológica antes de ir para o tratamento oncológico, porque ele começa a aparecer uma cárie chamada de cárie de radiação. A radiação ela enfraquece um pouquinho o esmalte do dente e o paciente sem salivação, que saliva protege esses dentes, aí ele começa a apresentar essas cáries. E o grande medo que nós temos é se esse paciente tiver que tirar um dente. Então a radiação, a quimioterapia, ela altera vamos falar assim, a neoformação óssea, a cicatrização desse osso. Então, se eu tirar um dente de um paciente durante o tratamento ou pós-tratamento, ele vai ter uma exposição desse osso, que a gente chama de osteonecrose. E aí que a gente fica atento. Então, por exemplo, o paciente está com a quimioterapia, está com ardência em lábio, em bochecha, nós associamos uma laser terapia.
Isso é justamente para amenizar essa sintomatologia do paciente. O que ele vai ganhar? Qualidade de vida. Então ele começa a diminuir essa sensação de queimação, conseguindo se alimentar melhor, porque não consegue se alimentar. Tem pacientes que até a água, durante a ingestão da água, começa a arder. E aí o paciente perdeu a diminuição do fluxo salivar, ele pode utilizar saliva artificial. Então a gente utiliza meios de manejo desse paciente justamente para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Então hoje o paciente que ele sai da oncologia, fez o tratamento comigo, nós avaliamos, eu fiz uma restauração que tinha que ser necessária, fizemos a extração de alguns dentes que foram necessários, a gente vai para a oncologia. Fez o tratamento, fez a radioquímio, ele volta, eu fico em acompanhamento. Até terminar o tratamento, e terminou o tratamento a gente fica por um tempo mantendo esse contato. E aí naquele período transtratamento é onde realmente ele tem que estar em conjunto comigo para a gente conseguir manter aquela qualidade de amenização os efeitos nocivos, exatamente para ele conseguir manter essa sensação melhor. Então, por exemplo, hoje o paciente chegou, ele começa a fazer o laser terapia, muitos relatam uma melhora assim já imediata, ele consegue seguir o tratamento, porque muitos pacientes desistem, né, Fábio, da rádio, da quimio, em consequência dessas... Porque o que acontece? A mucosite vai fazer o quê? Dor, não vai conseguir comer, aí desnutre, para o tratamento, e toda parada do tratamento é maléfica para o paciente, né? Qualquer interrupção da rádio, da quimio, vai impactar na frente no prognóstico, na chance do paciente ficar curado. Então isso que ele faz durante o tratamento, prevenir a mucosite, seja não só para câncer de cabeça e pescoço, mas para outras doenças, a leucemia, linfoma, quimioterapia por câncer de mama, câncer de cólon, por várias outras, né? Vai fazer o quê? O paciente não interromper o tratamento, né? E evitar que ele possa se alimentar adequadamente, não ficar desnutrido, não parar o tratamento. Quer dizer, o cirurgião oncológico, ele faz parte do tratamento, né? Junto com o médico oncológico ali. Deixa eu só pontuar o ouvinte, pedir licença para vocês, porque de repente você que ligou agora o rádio não está perguntando quem são esses dois profissionais que estão falando aqui, né? Então a gente está conversando com o Dr. Gilberto Tiano, cirurgião dentista, ele é estomatologista e ele trabalha com odontologia oncológica. Então ele faz um trabalho em conjunto com o Dr. Fábio Ubrich, que está aqui também, que é oncologista, médico oncologista, especialista em cirurgia de cabeça e de pescoço. Então vocês estavam falando dessa interação fundamental durante o tratamento entre vocês dois ali, até porque o tratamento, me corrijam se eu estiver errado, mas o tratamento da oncologia, ela passa, claro, por uma questão toda emocional, né, além da familiar, né, e tem a ver com esses sintomas, diminuição, né, a qualidade de vida. Assim como você falou, né, é multidisciplinar, depende não só da gente, depende do nutricionista, psicóloga, fonoaudióloga, principalmente nos cânceres de cabeça e pescoço, para reabilitar a deglutição, fala, né? Então, não depende só do médico, né? Do cirurgião, do radioterapeuta e do oncologista clínico. Precisa ter uma equipe para agir em cada ponto do tratamento. Né? A gente sabe que se o paciente começar a ter muitas complicações no tratamento, além de interromper o tratamento e impactar em sobrevida, né? O paciente pode ter efeitos colaterais graves do tratamento, né? Principalmente quando a gente associa muito tratamento, né? Radioterapia com quimioterapia e cirurgia. Né? E a atuação de vocês é lá no Hospital Costa Cavalcante também, né? E também no CIOP, nesse centro, né? Integrado de oncologia aqui em Foz do Iguaçu. É isso? Isso. Normalmente, quando a gente tem os casos, a gente encaminha para o Dr. Gilberto, no consultório dele, né? Ele não está tendo no CIOP, mas ele tem toda a infraestrutura do consultório dele para poder dar o atendimento correto, né? A laser terapia, todos os tratamentos para esses pacientes que estão em tratamento no CIOP. E a gente sempre pontua aqui como o Foz do Iguaçu está avançado nessa área, né, de oncologia. Você não precisa ir para um centro maior, né? Hoje a gente tem aí grandes profissionais. O Dr. Gilberto mesmo, como vocês estão falando aqui, especialista, né? O único aqui dessa área, uma área importantíssima no trabalho junto com o médico oncológico. Quer dizer, Foz do Iguaçu está muito avançado. Sim. E acho que a expectativa é muito boa, né, dessa... Sem dúvidas. É muito boa, sim. A gente ainda precisa de mais gente para vir para cá, para agregar o nosso trabalho, né? Mas eu acho que
é raro que a gente precise de recurso de outro local para fazer algum tratamento de câncer aqui, né? Casos só muito complexos, que precisa de alguma coisa muito pontual, que a gente acaba encaminhando, mas é muito difícil. É isso, doutor Gilberto? Isso, exatamente. Então essa interação acaba, na verdade o paciente tem só a ganhar. Então ele consegue desde o início até o final ser assistido pela essa equipe multidisciplinar que o Fábio está falando. Não só eu ou o Fábio, mas nós temos essa equipe que acaba promovendo um bem-estar para esse paciente, que é o mais importante, né? Naquele momento muito difícil, não só para ele, mas para a família, né? E a odontologia avançou muito, doutor Gilberto, assim, o senhor já falou, não quero falar de idade, ele já falou aqui no começo, mas a gente está falando de mais de 20 anos, né? Sim. Então, assim, avançou muito, né? Com certeza, né? E você está num nicho, né, que é a oncologia, né? Isso. Hoje os tratamentos a medicina está avançando, né? E nós estamos acompanhando o que é necessário. Hoje você consegue promover tratamento para um paciente que 30 anos atrás não tinha. É difícil você imaginar a interação do cirurgião dentista junto com a oncologia, como colocar no 30 anos, 40 anos atrás. Tanto né? que eu não conhecia estomatologia, é algo novo. Hoje praticamente acaba sendo estranho se você não vê essa associação. Perfeito. Hoje, aqui em Foz do Iguaçu, mas os outros centros maiores, onde nós tivemos nossa formação, sempre teve até essa pro interação. Resultado, né? Sim, porque é notável esse resultado bom com essa interação. Então, a tendência é cada vez melhor. Só que assim, a gente não consegue parar, né? Tem que sempre estar atualizando. Sim. É um treinamento do olhar do profissional também, né? Eu acho. sim. Claro, porque a ciência, ela é viva, né? Ela está cada vez... E até acho que esse networking que ele tem, que eu tenho com outros profissionais de centros maiores é importantíssimo, né? Porque hoje em dia, todos os recursos que a gente consegue discutir, às vezes, um caso complicado no mesmo dia com uma pessoa que tem uma experiência maior, às vezes, até que a gente, né? A tecnologia, né? O área digital. Sim. Mas para isso você tem que ter um círculo aí de amizades e contatos com esses centros que nós nos formamos, com profissionais que tenham, às vezes, em algum caso pontual mais raro, que tem experiência para... Troca de casos clínicos que fala, né? Tumor boards que a gente faz, né? Discute o caso de um paciente mais complexo, quando exige a integração de vários profissionais, né? Para decidir o que é melhor, né? Para personalizar o tratamento, né? Como eu falei no começo. Com certeza. Gostaria que vocês falassem um pouquinho aqui nos bastidores. Vocês falaram de um projeto, de alguma ação, né? De uma pesquisa, enfim, nessa área de interação interdisciplinar de vocês, para 2025. O que é isso? Vai lá. É um projeto de uma pesquisadora em São Paulo, do ICESP, né, que é o Estudo do Câncer de São Paulo, que está ligado à USP. Ela chamou vários centros no Brasil todo e ela incluiu aqui o nosso centro de tratamento aqui de Foz do Iguaçu para pesquisa em câncer de boca, né? Para saber basicamente o tempo que o paciente leva desde o diagnóstico, que passa pela unidade básica de saúde, até o hospital terciário, né, que é o hospital que vai fazer o tratamento do câncer, né? Perfeito. Então acho que para 2025 ela está tentando validar aí o projeto dela para a gente participar, né? Então tem vários centros do Paraná que estão presentes, de São Paulo, do Nordeste, e ela nos chamou aí e a gente fica honrado de participar de alguns estudos desses, né, que tem de nível nacional. E por que isso é importante e como é que vocês poderiam pontuar já a nossa região em Foz do Iguaçu nesse quesito? Quer responder? Olha, primeiro, o centro nosso, que nem o Fábio falou, é desenvolvido. Nós temos somos referência na região, então nós conseguimos, nesse caso, e temos a cobertura pelo SUS, né? Porque esse projeto é do Sistema Único de Saúde. Então, vai acabar tendo o quê? Uma validade melhor, nesse caso, para ver esse paciente desde o início até o final. A gente vai conseguir acompanhar. Então, ela quer ver qual região, nesse caso do Brasil, que tem uma certa agilidade. Então, é que nós estávamos conversando nos bastidores. Foz tem, se for pensar bem, tem essa agilidade. Tem. Acho que é importante, né? Um reconhecimento também, né? Que tem centros, mesmo em cidades do interior, que são capacitados a fazer um bom tratamento dos pacientes. E até que uma pesquisa, a pesquisa é muito importante, os dados, essas coletas são importantíssimas, né? Que se registre isso também. Até para mostrar que dentro mesmo do sistema público a gente consegue fazer um tratamento rápido no paciente, né? Eu acho que os pacientes aqui,
eles talvez não saibam, mas um paciente em São Paulo, o tempo de tratamento, mesmo num centro maior, é bem maior do que aqui na nossa cidade, viu? Acho que a gente, mesmo em Curitiba, eventualmente, no Nordeste, nem se fala, mas o paciente tem que se sentir bem privilegiado, porque o tempo de tratamento que ele leva aqui é extremamente rápido aqui. E isso e é fundamental para o resultado, né, doutor? doutor? O tempo é fundamental. Principalmente porque a gente está falando de câncer, né? Sim, sem dúvida, o tempo é fundamental para você conseguir curar o paciente. Né? Doutor Gilberto, orientações para o ouvinte, né? Quando a gente fala na questão da boca, na sua área, como cirurgião dentista oncológico, o que a gente poderia deixar? A gente está quase indo para o finalzinho aqui. É que eu falei anteriormente, hoje tentar manter a boca o mais saudável possível, já temos uma grande validade para esse paciente, né? Que nem o Fábio falou, não só câncer, porque muito fala assim, não boca, câncer de boca, tudo bem. Mas nós temos outras infecções que são ocasionadas pela falta de higiene. Hoje nós observamos, que nem o Fábio falou, alguns casos que nós pegamos, o paciente vai deixando aquela infecção daquele dente se levar, vai postergando, e quando vê já está com um edema de pescoço, e às vezes o paciente tem que correr para emergência, e é internado. Então tem casos do paciente, se não for atendimento de emergência, o paciente é óbito. Né? Então o que a gente sempre fala, é simples, manteve o cuidado, qualquer alteração, procura um profissional, mantenha essa rotina de cuidado, que ele tem a chance assim de passar o tempo da vida dele sem algum problema mais sério. Se aparecer uma lesão, se aparecer qualquer ferida que seja suspeita, quer dizer, buscar imediatamente o seu dentista, Sim, né? Exatamente. Tem atendimento no SUS, tem programas, enfim, né? Tem tanto a questão particular como o acesso à população. Então é fundamental não esperar, né? Isso. E de 6 em 6 meses, pelo menos, estar visitando o seu dentista, que é ele que vai ser o olheiro, é isso? Exatamente. Que vai olhar ali e vai ver se... É importante falar também da odontologia na reabilitação, né? Porque hoje em dia, por exemplo, pacientes que sofrem alguma cirurgia mutilante, retirada do nariz, do olho, quem reabilita, confeccionando próteses para reabilitar, são os dentistas, né? Próteses ósseas integradas, próteses que se acoplam ao olho, ao nariz. E a gente tem isso aqui em Foz? Infelizmente ainda não, ainda não. Esses pacientes a gente precisa encaminhar, mas normalmente quem faz isso em outros lugares são dentistas. Né? E aonde que geralmente faz? É São Paulo, doutor? Curitiba? Em Curitiba a gente encaminha alguns pacientes. Porque é um trabalho quase artesanal, né? Porque não basta só você fazer a prótese, tem que ser da mesma cor do paciente, da mesma cor do outro olho, né? Mas normalmente são dentistas que fazem essa reabilitação aí, protética. Às vezes pacientes que têm câncer no palato, no céu da boca, que precisam de próteses para fechar esse defeito, para poder falar melhor, comer. E a gente, assim, nós que somos leigos, né, que não estamos dentro da área, né, a gente não tem a dimensão da profundidade de um tratamento, de um pré, de um durante, de um pós, de um acompanhamento, né? E quantos profissionais especializados e treinados nessa área, Exatamente. né? Como o Fábio falou, essas próteses a gente chama de prótese bucomaxilofacial. É uma outra odontologia específica para fazer. Então hoje o paciente mutilado ele consegue ter uma vida normal. Então teve alguns casos, eu lembro disso quando eu tive a minha graduação e nós tivemos essa disciplina, né? Até em Araçatuba, na Unesp, eles são centros também de referência em prótese bucomaxilofacial. USP, Bauru também. Então o paciente ele consegue ter uma vida normal, mesmo ele sem o globo ocular, você consegue manter a mesma cor dos olhos, a tonalidade da pele. É engraçado que hoje, assim, nós temos a internet, o ouvinte pode ver no YouTube, então ele consegue remover aquela prótese, tudo certinho, coloca e passa normalmente. Então isso é muito importante para o paciente. Tudo que nós conseguimos levar de benefício para esse paciente, o paciente consegue ter uma vida muito melhor. Claro, a gente está falando de inclusão, de qualidade de vida, né? Sempre, claro, é exatamente. fundamental. Porque o principal é o que você falou, qualidade de vida, né? Para ter qualidade de vida precisa estar vivo, isso é o principal, né? Agora, nesses estudos de qualidade de vida, nesses protocolos de qualidade de vida, influenciam várias coisas, né? A reabilitação do paciente é o principal, né? Voltar a falar, voltar a comer, né? Não ter dor, poder se reintegrar ao A reintegração trabalho, social é fundamental, né? E familiar, né? Sim. Doutor Fábio, e para o senhor, orientação, né? Para quem está ouvindo lá, com relação a câncer,
E aí já ampliando um pouquinho de cabeça e pescoço, enfim, a gente tem muitas coisas, mas assim, de repente passando um pouquinho para o estilo de vida, sempre é bom a gente lembrar, e dos cuidados que tem que ter, né? Nada é muito... Um pouco até a gente parece óbvio, né? Mas evitar o fumo e bebida alcoólica, né? Que são os fatores causais principais. Na alimentação, a gente sabe que tem alimentações que protegem o paciente, né? Rica em legumes, verduras, que protegem tanto a cavidade bucal quanto prevenção de câncer de boca, que os pacientes não têm, né? Vacinação... Descascar mais e desembalar menos, que eles falam. Exatamente. Acho que até no odonto reflete isso. Esses alimentos ultraprocessados, claro, carboidrato em excesso. Açúcar em excesso, né? É educação, né? Educação desde criança, né? E que para você ter uma boa qualidade de vida e evitar o câncer, né? Claro, tem fatores que às vezes estão fora do nosso de prevenção, né? Como o fator genético, né? Mas é claro, hoje em dia a gente sabe que pode ter uma série de coisas que dá para fazer nesse sentido que pode detectar a doença numa fase mais inicial, né? Mas esses fatores aí são, digamos, preveníveis, né? E é o que a gente falou, lesão, alguma lesão primária, suspeita, né? Ou nódulos, como o senhor falou, ou dificuldade de engolir, algo que tá diferente, mudou, ou mesmo alteração da voz, busca o médico, né? Claro. Busca o seu médico, busca o seu dentista, enfim, buscar um profissional da área da saúde, busque ajuda de um profissional da área da saúde que seja da sua confiança, que com certeza ele vai encaminhar para um especialista, né? É fundamental. É a primeira, vamos colocar o início do início. Viu, tá com dúvida, procura um profissional da saúde. Ele vai encaminhar. Aí lá ele consegue ter o direcionamento correto e neste caso ganhar tempo. E a gente está falando ali do cigarro, né, Fábio? A gente sempre esquece de falar do cigarro eletrônico. Porque que tem muito aqui na nossa... Bom, no Brasil, né? É que assim, o cigarro eletrônico no Brasil é proibido. Comercialização, transporte, propaganda. Desde 2009 é proibido. Só que acontece que, de tempo em tempo, a vigilância ela atualiza essa lei e mantém. Só que hoje o que acontece? Nós não temos estudos ainda porque é muito recente. Né? O cigarro tem 40 anos, mais ou menos, de estudo. Né? E o engraçado é que se você fazer um comparativo, nos anos 70, 60, o cigarro era cultural. Sim, era bonito, né? Era bonito fumar, enfim. Cinema, era chique. Eu lembro quando era criança, propaganda da Marlboro, né? Masculinidade, o cara tudo. Hoje já veio o cigarro. Hoje está fora de moda, ainda bem, né? Que bom. Só que o cigarro eletrônico, o vapor, enfim, ele ainda está nesse processo de curtição. Como não tem nada mostrando que faz mal, apesar de saber que ele tem um poder de até 20 cigarros, então você tendo uma tragada... É pior então, doutor? É pior. Só que, como nós não temos ainda a parte científica, que é muito recente, vai deixando. Mas o grande problema é que não tem cheiro, você consegue transportar facilmente, então isso acaba aumentando o estímulo, somente em jovens. E jovens, assim que eu falo, não é 20 anos. 13, 14 anos. E provavelmente a gente vai ter esses dados só depois, né, de doenças, de câncer. Sim. E aí... A gente sabe que tem lesões agudas pulmonares que causam, né? Mas estudos de câncer ainda não. Mas como a gente fala, não é legal. Tem a nicotina, sabemos que faz mal, então manter essa proibição para que não pagamos para ver, né, o que ele pode ocasionar. Todas as sociedades desestimulam, né, o cigarro eletrônico. Muito bem, a gente chegou ao final. Querem alguma recomendação final, doutor Gilberto? Palavras finais para o nosso ouvinte? Eu acho que para ele pensar um pouquinho e sempre manter essa cultura da prevenção. Acho que isso aí é fundamental. Não só para o dentista, mas para o médico, não só para o câncer, mas para o geral. Né? Começar a ter essa preocupação com a sua saúde, para que se encontrar qualquer alteração no início, ele consegue ter um tratamento, uma cura, vamos falar bem assim, muito mais rápido. Né? Não deixar postergando para que fique pior depois e aí acaba tendo uma alteração lá na vida. Né? Perfeito. Doutor Fábio? A boca é um local fácil para autoexame, né? Então é um local que você consegue detectar qualquer alteração, né? Até porque essas alterações, às vezes mesmo pequenas, vão te dificultar, às vezes, para comer, vai ter dor, né? Então a boca, assim como a pele, são locais fáceis de autoexame, né?
Então Perfeito. não é difícil de você diagnosticar uma lesão inicial, né? Então é isso. Muito obrigado para vocês dois. Foi um prazer conversar com os dois. Eu conversei com o Dr. Gilberto Tiano, que é cirurgião dentista especialista em estomatologia, odontologia oncológica, e também com o Dr. Fábio Ulbrich, que é médico oncologista, especialista, né, cirurgião em câncer de cabeça e de pescoço. Tenho certeza que você gostou muito, foi muito interessante, um conteúdo amplo no nosso Medicina e Saúde. E é isso. Então, se cuidar, qualquer sintoma diferente, buscar um profissional da área da saúde, aquele especialista que você conhece, que vai te encaminhar, enfim, não deixa para depois não, porque a prevenção é fundamental, principalmente quando a gente está falando de oncologia. Prevenir e hábitos saudáveis sempre. Então eu vou finalizar com uma frase aqui, ó. A boa saúde é a chave para uma vida plena e feliz. Então é isso. Muito obrigada e até a próxima.